Sou Pat Courtney da JTech e hoje vamos falar sobre rolamentos de esferas de contato angular. Como normalmente fazemos, começamos descrevendo o próprio rolamento. Ele se parece muito com um rolamento de esferas de sulco profundo. Vai ter uma pista externa, uma pista interna, algum tipo de gaiola e esferas. Então, a pista externa, a pista interna e as esferas são obviamente feitas de aço 52100. A gaiola, por outro lado, pode ser feita de latão, como você vê aqui, ou pode ser feita de aço, ou em nossas aplicações de alta velocidade, pode ser feita de um material que chamamos de poliamida ou resina, que é um material extremamente forte, quase como um tecido, mas que pode suportar essas velocidades mais altas e também temperaturas mais elevadas. Então, quando falamos sobre rolamentos de esferas de contato angular, vamos falar sobre três tipos. Um nível de precisão padrão de uma única fila. Única fila significa que há apenas uma fila de esferas. Vamos falar sobre super precisão de uma única fileira, então será um tipo de alta precisão. E o último de que vamos falar é um rolamento de esferas de duas fileiras. Então, e este também é um contato angular. Assim, um rolamento de esferas de duas fileiras parece meio que dois rolamentos de esferas de sulco profundo juntos. Então, qual é o tamanho deles? Então, seus designs padrão, o de uma única fileira, e precisão vão de qualquer lugar de 10 milímetros de diâmetro interno até 400 milímetros de diâmetro interno. Então, eles podem ser muito grandes. Os seus designs de duas fileiras são muito mais limitados. Eles vão apenas de cerca de 17 milímetros de diâmetro interno até cerca de 75 milímetros de diâmetro interno. Então não são realmente grandes. Não há tantos designs de duas fileiras. Estes são projetados para suportar uma carga radial média e uma carga axial média. E novamente, quando falo sobre contatos angulares, sempre meio que os comparo com os rolamentos de esferas de sulco profundo. Então, nos rolamentos de esferas de sulco profundo, dissemos que eles poderiam suportar uma carga radial média e uma carga axial leve. Os contatos angulares podem suportar uma carga axial maior. E o que é essa carga axial e radial? Novamente, se tivermos nosso rolamento, essa carga radial será perpendicular ao eixo. A carga axial será paralela, certo? E assim, os contatos angulares são projetados para suportar mais uma carga de empuxo ou uma carga axial. Certo? Então, contatos angulares. O que isso significa? Por que o chamamos de contato angular? Bem, tem a ver com a direção e o ângulo da carga, transmitindo a carga através do rolamento. Então, quando olhamos para um rolamento de contato angular, você notará que ele não é simétrico como um rolamento de esferas de sulco profundo. Podemos ver isso se olharmos para esta pista externa, quão grossa ela é e quão fina a pista interna é de um lado. Quando viramos este rolamento, é o oposto. É fino de um lado e grosso do outro. Então, quando olhamos para este rolamento, é quase como se este lado do rolamento estivesse mais alto de um lado e mais baixo do outro lado, o oposto. Isso nos permite empurrar este anel interno e colocar uma carga neste anel interno desta forma, forçando a esfera para dentro deste material mais espesso. Faz sentido? Então, novamente, este material mais grosso aqui é o que empurra a esfera nessa direção. Então, o que acontece se montarmos este rolamento do jeito errado? Bem, não há ombro aqui, não há parte. O ombro sendo a parte que se sobressai. Poderíamos realmente desmontar o rolamento. Podemos não desmontá-lo, mas o que acabaria acontecendo é que a esfera ficaria sobre esta borda afiada, onde moemos a pista, e o rolamento falharia muito rapidamente. Então, este rolamento não é simétrico, certo? Ele é projetado para suportar essa carga axial, mas apenas em uma direção. Agora, como definimos esse ângulo de contato quando falamos sobre um contato angular? É a quantidade que essa carga, esse ângulo que essa carga percorre através do rolamento. Agora, quanto maior o ângulo de contato, mais carga de empuxo ou mais carga axial ele pode suportar. Então, quando eu digo um ângulo maior, o ângulo está realmente indo nessa direção. Então, um ângulo acentuado, ou digamos um ângulo de 15 graus, vai ser assim, 30, 40. E esses são os três ângulos que você pode obter com contato angular de uma única fileira. Então, um ângulo de 15 graus, 30 ou 40, sendo 40 o mais popular industrialmente, 15 graus sendo o mais popular para alta precisão. Agora, a fileira dupla também tem um ângulo de contato dentro dela com essas duas fileiras de esferas. Vai ser 24 graus, então está em algum lugar no meio. A vantagem de ocultá-lo e protegê-lo é que é muito parecido com o rolamento de esferas de sulco profundo, mas na verdade tem aquele ângulo de contato mais alto por dentro, então pode suportar uma quantidade significativa de carga axial. Portanto, os seus rolamentos de esferas de contato angular, de precisão padrão de uma única fileira, normalmente terão um ângulo de contato de 40 graus. Então este é um típico industrial, tem a gaiola de bronze. E esse ângulo de contato, através desse rolamento, será de 40 graus. Agora, o produto do tipo super precisão vai parecer o mesmo que um tipo industrial, mas não vai ter uma gaiola de bronze.
tipicamente vai ter aquela gaiola de poliamida, e isso vai ter o ângulo de contato de 15 graus. Quanto maior o ângulo de contato, menos rápido você pode ir, então esse ângulo de contato baixo permite que você vá muito rápido. Então, quando olhamos para um rolamento de esferas de sulco profundo, ele tem um ângulo de contato? Na verdade tem. Então, quando olhamos para um sulco profundo comum, ele tem cerca de 12 graus de ângulo de contato, só para contextualizar. Então, você pode perceber que, por esse ângulo de contato menor, ele não pode suportar tanto carga axial ou de empuxo. Então, quando olhamos para um produto de super precisão, o produto que pode ir, este produto é muito mais preciso. Ele pode ir de 2 a 4 vezes mais rápido do que o seu produto padrão. Mas vai custar exponencialmente mais. Então, mesmo que façamos esse produto muito mais preciso, ele vai poder ir muito mais rápido, mas vai custar muito mais para alcançar essa precisão. Também é extremamente preciso. Então, novamente, quando montamos esses rolamentos, quando digo preciso, significa que isso vai ser capaz de controlar a extremidade daquele eixo, impedindo que se mova muito. Os designs de fileira única geralmente são sempre vendidos ou instalados em pares. E, novamente, lembre-se, estes não são simétricos. Então, o que queremos fazer com estes é montá-los de forma oposta, indo na direção oposta. Como a carga só pode passar por este rolamento em uma direção, a carga axial, queremos montar o outro na direção oposta. E o que fazemos é pré-carregá-los. Então, o que é uma pré-carga? Uma pré-carga é quando montamos isso em um eixo, e o eixo tem uma área rosqueada, e giramos uma porca, e isso empurra esses rolamentos juntos. Então, o que isso faz? Na verdade, coloca uma carga axial no rolamento. Então, estamos empurrando essas esferas para dentro da pista. Agora, quando fazemos isso, ele faz algumas coisas. Primeiro, torna-o mais rígido, faz com que o eixo não se mova de forma alguma. Mas o que também faz é engajar todas aquelas esferas na pista, certo? E por que isso é importante? Bem, é realmente importante quando você está indo rápido. Então, se você estiver em velocidades muito altas, se essa esfera não estiver engajada na pista, em vez de rolar, ela deslizará. E quando uma esfera desliza ou um elemento rolante desliza, não importa o tipo de elemento rolante, ele realmente corta o filme de lubrificação e você tem contato metal com metal. E se você tiver contato metal com metal, então o rolamento falhará. Para os tipos industriais, o que é mais crítico é a rigidez. Então, esses são muito populares em bombas. E vamos falar sobre isso mais tarde. Mas o final desse eixo, não queremos que o final dessa bomba, não queremos que isso se mova muito. Nós pré-carregamos esses rolamentos e isso impede que o final desse eixo se mova. Isso o torna bem rígido. E, novamente, estes não são simétricos. Então, você tem que ter muito cuidado ao instalar esses rolamentos. Então, se você instalá-los ao contrário, tá? Então os rolamentos falharão muito rapidamente, em questão de minutos. Então você sempre tem que garantir que está instalando os rolamentos com aquela parte grossa da pista indo na direção correta. Agora, ao contrário dos rolamentos de esferas de sulco profundo, esses designs de uma única fileira não vêm com vedações ou proteções. Então, porque estamos defletindo esse anel interno quando estamos pré-carregando, não podemos realmente colocar um selo, né, dentro deste rolamento para manter a graxa ou óleo, então você vai precisar de algum tipo de selo ou escudo externo para poder manter o lubrificante dentro do rolamento. Agora, no design de duas fileiras, podemos selar porque não estamos pré-carregando, não estamos defletindo esse anel interno, não estamos movendo nada. Então podemos colocar uma vedação ou um escudo, para manter a graxa lá dentro. Também podemos colocar um anel de retenção nisso. Então por que usar um rolamento de esferas de contato angular? Pode suportar cargas radiais e de empuxo mais altas do que o rolamento de esferas de sulco profundo. O que é interessante sobre um rolamento de contato angular, se olharmos dentro e virmos todas as esferas que estão lá dentro e olharmos para um rolamento de esferas de sulco profundo, você pode ver que, mesmo que não sejam exatamente do mesmo tamanho, na verdade, há mais esferas lá dentro. Então, se tivéssemos o mesmo tamanho exato, um rolamento de esferas de sulco profundo, veríamos que há mais esferas no contato angular. E isso tem a ver com a montagem deste produto. Chamamos isso de rolamento de esferas de sulco profundo, porque esse sulco é profundo e mantém as esferas dentro da pista. Mas somos limitados pelo número de esferas que estamos montando neste rolamento, então só podemos colocar um certo número de esferas por causa desse sulco profundo. Com este rolamento, temos aquela pista inferior, então temos aquele ombro inferior. Podemos realmente montar o rolamento pelo lado e empurrar as esferas sobre aquela pista inferior, assim podemos colocar mais esferas. Ter mais esferas nos dá não apenas uma maior capacidade de empuxo, mas também uma maior capacidade radial. Agora, os contatos angulares de super precisão, obviamente, podem ir muito mais rápido, e é por isso que você usaria um rolamento de esferas de super precisão, o contato angular. Eles podem ir muito mais rápido, do que o seu produto padrão, e podem ir muito mais rápido do que os seus rolamentos de esferas de sulco profundo. E, novamente, isso volta ao pré-carga, novamente, onde esses rolamentos vão ser pré-carregados. Eles vão ter um ângulo de contato ligeiro,
que vai ser capaz de suportar essa pré-carga. E então, você poderá operá-los muito mais rápido. Se você não pré-carregar os rolamentos, essas esferas vão deslizar e você falhará o rolamento. Então, ter essa capacidade de ter esse ângulo de contato e de poder aplicar essa carga axial, essa pré-carga, permite que você vá muito mais rápido. Agora, os designs de 2 fileiras são ótimos. Novamente, isso lhe dá um rolamento de contato angular, um design de contato angular, que pode suportar mais carga de empuxo, mas você pode selar e proteger esses, o que é enorme. E, obviamente, vai ter mais capacidade do que um rolamento de uma única fileira, porque tem 2 fileiras de esferas. Então, vai ter o dobro da capacidade. Então, novamente, estes vão ser capazes de suportar mais carga radial, mais carga axial. Mas, novamente, o problema com estes é que os 2 rolamentos estão basicamente um ao lado do outro. Quando você consegue espalhar mais os rolamentos, consegue suportar melhor aquele eixo, certo? Então, mesmo que você obtenha todas as mesmas coisas de um contato angular regular, do ponto de vista do design, é bom poder separar os designs de uma única fileira. Então, onde são usados os contatos angulares? Projetos industriais de fileira única, bombas de poço profundo e do tipo industrial. É para isso que eles foram basicamente projetados. Mas você também vai encontrá-los em caixas de engrenagens, centrífugas, equipamentos agrícolas, em transmissões. Você também vai encontrá-los em cubos de automóveis. Agora, o produto de precisão vai ser usado no que chamamos de centros de usinagem CNC. E assim, esses centros de usinagem são, novamente, geralmente brocas ou rebarbadoras de alta precisão e velocidade. Então, esses vão ser muito rápidos. E por que eles são rápidos? Então, por que eles querem ser rápidos? Bem, quanto mais rápido eles vão, mais rápido podem remover o material, então isso reduz o tempo de ciclo. Reduz o tempo de ciclo, reduz o custo do que quer que estejam tentando fazer. Agora, essas super precisões também vão entrar em turbinas a gás e também em atuadores de robôs. E por que atuadores de robôs? Porque eles precisam ser muito precisos. Então você quer rolamentos precisos para que o braço desse robô possa controlar as coisas muito mais. Em resumo, os rolamentos de esferas de contato angular têm capacidades de carga radial e axial mais altas do que os rolamentos de esferas de sulco profundo. Eles têm um ângulo de contato maior, o que permite uma capacidade de empuxo maior disponível e uma alta precisão, permitindo que os rolamentos funcionem muito mais rápido e segurem o eixo com mais precisão. E, novamente, o design de 2 fileiras pode ser selado e pré-lubrificado, mas, novamente, é limitado nos tamanhos que são. Isso conclui nossa análise dos rolamentos de esferas de contato angular, projetados para precisão e desempenho no manuseio de cargas radiais e axiais. Fique atento para mais treinamentos sobre rolamentos da JTACT, anteriormente conhecida como COIL.